Minha vida é esta, subir Bahia, descer floresta. Já ouviu essa frase? É só em BH para ter uma frase célebre para uma rua. E não é qualquer uma não. A Rua da Bahia é a Rua dos Poetas, Rua dos Governadores, a Rua Política e Cultural de BH. O que tem de hoje? A Rua da Bahia. Fala a verdade, você já fez Pai Nosso para esse edifício aqui, não é mesmo? Mas eu vou te contar que aqui é simplesmente o Museu da Moda, o primeiro do Brasil. Vamos conhecer? Vem cá. Esse prédio, nesse corredor cultural da Rua da Bahia, tão importante, né? Tanto para a cultura, quanto para a literatura, para a política. Ele foi construído, começou a construção em 1911, inaugurou em 1914, para ser o Conselho Deliberativo da capital e a primeira biblioteca municipal. Então, ele nunca foi um espaço religioso, apesar dessa inversão da arquitetura, né? Porque aqui é o estilo eclético com inspiração neogótica, que era geralmente usado nas igrejas. Então, por isso, muita gente passa aqui na porta e faz o sinal da cruz e se tornou uma coisa pitoresca da cidade, mas, na verdade, já teve diversos usos. Então, os primeiros foram esses que eu falei, mas depois tiveram vários outros. Então, foi a primeira rádio da capital. Aqui já foi o Museu da FEB, já foi o Museu de Mineralogia, já foi o Centro de Cultura de Belo Horizonte, já foi o Centro de Referência da Moda, que inaugurou em 2012 e depois evoluiu para o Museu da Moda em 2016. O museu é um espaço para estudar, pesquisar, divulgar a moda em Belo Horizonte e seus acervos. Então, o que a gente tem no museu? A gente tem exposição, hoje, atualmente, exposição Clara Nunes, Eu Sou a Tal Mineira. A gente tem um teatro de bolso e a gente tem uma programação semanal, gratuita e que a sua maioria é moda, mas também tem outras atividades de teatro, música, literatura. A gente tem a biblioteca, que tem um acervo de moda, mas é um acervo geral também. Então, ela é uma biblioteca, a continuação dessa história da primeira biblioteca que aconteceu aqui. E tem também uma sala de oficinas em que a gente tem programação de oficinas também semanalmente. Além da parte de reserva técnica, que aí é onde fica o acervo e todo o trabalho de preservação, conservação e restauração. Sobre a exposição, você falou comigo que a exposição da Clara Nunes vai até dezembro, não é mesmo? O que tem nessa exposição? Quem não conhece vai conhecer da Clara? Então, nessa exposição a gente conta toda a vida, toda a trajetória de Clara Nunes através da moda. É uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com o Instituto Clara Nunes. Então, todo o acervo que foi preservado pela família e pelo Instituto, uma grande parte veio para cá. E a gente fez essa exposição linda que conta desde a infância da Clara em Caetanópolis, passando pela história dela, pela moda, que ela trabalhou em 2 tecelagens, o início da carreira profissional em Belo Horizonte, a ida para o Rio de Janeiro, o amor dela pelo carnaval, e depois esse sucesso, essa Clara Nunes como uma mulher forte, guerreira, mineira, empoderada, que vendeu mais discos que Roberto Carlos
e abriu o campo para várias outras cantoras, mulheres. E tá aí, mais viva do que nunca, né? Ela faleceu em 83 e ao mesmo tempo tá esse acervo lindo, preservado, que conta uma parte da história da cultura do Brasil e conta a história dela e conta a nossa história também de Belo Horizonte, Minas Gerais e do Brasil. Aqui, para quem quer conhecer, então, como é que funciona aqui? A visitação acontece de quarta a sábado, de 10 às 18, é gratuita e pode ter agendamentos para grupos também. Aí esse agendamento é feito através do Instagram, que é @Museu da Moda BH, além de toda a programação que também está no Instagram. E a gente espera todo mundo aqui para conhecer Clara Nunes, conhecer o museu e se apropriar desse espaço. E valorizar nossa moda, hein? Exatamente. A ideia do Teatro da Cidade surgiu com a minha permanência em Belo Horizonte, porque eu, na verdade, uma parte boa da minha geração saiu daqui e foi para o Rio e São Paulo. E eu decidi que eu queria ficar aqui, queria ser profissional de teatro aqui e tudo. E fui, à medida que o tempo foi andando, eu comecei a fazer teatro. Esse ano eu estou completando 60 anos de profissão. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Então, à medida que o tempo foi andando, que eu descobri que era possível ser profissional aqui, viver aqui, e eu sempre falei, eu quero fazer um teatro, quero construir um teatro, quero fazer qualquer coisa. E isso chegou no ouvido de um amigo meu que tinha uma construtora, e ele falou assim, então, quando eu construir um prédio comercial, eu vou te arranjar um espaço para você fazer o teatro. Foi o que aconteceu. Eu não tinha um tostão, né, mas eu fui com 75 empresas privadas, eu fui desenvolvendo uma obra que durou 3 anos, e mais 100 e tantos amigos, parceiros, etc. Foi tudo na base do patrocínio. O nosso Teatro da Cidade, localizado aqui nesse eixo, chamado Eixo Cultural da Cidade, que é a Rua da Bahia, ele caiu feito uma luva, né? Porque todos os espetáculos que a gente fez foram grandes sucessos, né? Mulher de Holanda, na era do rádio, Estrela d'Alva, enfim, Morte e Vida Severina. Fomos fazendo espetáculos e que permaneciam em temporada, às vezes 2 anos, 3 anos. A Rua da Bahia sempre teve no imaginário dos escritores, das pessoas que viveram aqui desde a fundação da cidade. Ela foi ser uma rua de referência, porque ela leva ao poder. Ela sempre levou ao poder. Quem você queria o poder, subia a Rua da Bahia, para ir para a Praça da Liberdade, onde tem o poder. Estavam as secretarias ali, estava o Palácio da Liberdade. Então, é uma rua que ela... então tem um significado para a cidade muito importante. Já ouviu falar no Clube Belo Horizonte, ou no Rádio Guarani, ou no Cinema Guarani? Te apresento esse prédio lindo aqui, que hoje é o Museu Inimar de Paula, de um artista mineiro muito importante. Vamos lá conhecer? A Rua da Bahia, desde a sua criação, né, ela sempre foi um corredor cultural muito importante para Belo Horizonte. E para nós é um privilégio estarmos exatamente nesse coração dessa região, que é onde o museu se localiza hoje.
Então, desde 2008, né, o espaço ele foi um prédio que abrigou o Clube Belo Horizonte, o Cine Guarani, e houve uma restauração em 2006. E aí, desde 2008, o Belo Horizonte, né, e principalmente a Rua da Bahia, ganhou esse espaço que respira arte, cultura. A função mais importante do museu, né, eu acho que além de preservar o passado através das obras do Inimar de Paula, do nosso acervo de documentações, de exposições de artistas modernos, a gente tem essa atuação no presente. Então hoje o museu ele traz exposições que são contemporâneas, atividades, visitas que trazem esse debate para o hoje. Então é um museu inteiramente gratuito, né, que funciona de terça a domingo, está bem no centro de Belo Horizonte e vale a pena, né, visitar, entrar nas nossas redes sociais, ficar por dentro de tudo que a gente traz para essa região. E é sempre um orgulho, assim, eu falo que nós nos orgulhamos de continuar transformando e contribuindo para que a arte ela continue pulsando no centro de Belo Horizonte, no centro da cidade. Você já viu que a Rua da Bahia tem muito lugar para você conhecer e aproveitar, não é mesmo? Mas vou te contar que tem um espaço aqui, um prédio, que ele é um dos mais visitados, é um ponto de resistência. Fique atento. Mas fique atento que isso é só na semana que vem, porque a Rua da Bahia é uma extensão de cultura e arte. Até semana que vem eu te encontro para você conhecer um pouco mais sobre o Maleta. Tchau!